Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, apóstasis em grego significa estarão longe, alguns da fé em Cristo Jesus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas para quem foi dirigido o aviso do Espírito Santo que expressamente disse que nos últimos tempos apostatarão, estarão longe alguns da fé em Cristo Jesus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O aviso do Espírito Santo não foi dirigido para uma igreja, uma religião fundada por homens, que se diz cristã. O aviso do Espírito Santo foi dirigido para os eclésia, que em grego significa os igrejas, que são os indivíduos batizados pela fé ao nome do Senhor Jesus, ou seja, os apóstolos, os discípulos do Senhor e os irmãos cristãos. Gente, a palavra grega eclésia, ela é composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Ou seja, o aviso do Espírito Santo foi dirigido para as pessoas chamadas para fora do pecado do mundo, para os irmãos batizados na fé ao nome do Senhor Jesus. Mas quem tem o poder de fazer com que alguém que foi batizado na fé em Cristo Jesus se apostatar, se afastar da fé e da doutrina do Senhor Jesus? Mateus capítulo 24, versículo 24. São aqueles em que o próprio Filho de Deus deixou avisado aos seus apóstolos. São os falsos cristos, os falsos profetas, e eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, ou seja, não é possível, mas se possível fora, enganariam até os escolhidos. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 24. São aqueles, gente, que fundam religiões humanas e que se dizem cristãos, mas na verdade são anticristos, conforme o aviso do apóstolo João aos irmãos cristãos batizados na fé ao nome do Senhor Jesus, aos igrejas, aos chamados para fora do pecado do mundo material, como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora, os últimos tempos. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, eclésias, igrejas, os chamados para fora do pecado, do mundo material, os batizados na fé ao nome do Senhor Jesus, oh glória! E quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Gente, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai, Deus e o Filho Jesus Cristo, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 22. Gente, o anticristo
age na vida dos apóstatas da fé em Cristo Jesus da seguinte maneira: ele faz com que eles deem ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia, ou seja, usando a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, tendo separado a si mesmos da comunhão com Cristo, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pois se dissermos, gente, que temos comunhão com Ele, com Jesus Cristo, e andarmos em trevas no pecado, nós mentimos. Ou seja, nós somos hipócritas, porque não praticamos a verdade, como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 6. Gente, o anticristo age na vida dos apóstatas da fé em Cristo Jesus da seguinte maneira: ele faz com que eles deem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, proibindo o casamento aos bispos, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Jesus te ama, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, estarão longe alguns da fé em Cristo Jesus, porque estarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Amém? Dani e Miguel.